A manchete é: CPI usará as suas descobertas para formalizar uma denúncia contra Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Coisa séria. A instalação da CPI da Covid no Senado Federal foi uma derrota e tanto para o governo, hein? E foi uma derrota que o governo demorou para assimilar, demorou para aceitar. Lembre que o STF teve que entrar na jogada para garantir a instalação da CPI. O governo foi longe nas tentativas de evitar que a comissão fosse instalada. Aí, quando ficou claro que a batalha tinha sido perdida, que ia rolar CPI mesmo, aí o Bolsonaro partiu pro ataque. Ele fez de tudo para colar no Renan Calheiros o apelido de vagabundo. Picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o trabalho daqueles que produzem. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. E olha, eles foram longe nisso aí, hein? Tenta lembrar do que fazia o Flávio Bolsonaro logo no início dos trabalhos da comissão. Lembra a confusão que ele armava lá? Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização também. Estão perdendo a visão do todo. Isso como é lutar. É um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. Seu gabinete. Vagabundo. O tempo foi passando e a CPI meio que foi assim deslocando o foco, né? Do negacionismo pro negocionismo. Eu tô falando de licitação direcionada, de venda de teste de Covid fajuto e principalmente de vacina superfaturada. Quando essas negociatas aí começaram a vir à tona, a gente pôde entender, finalmente, por que é que o governo estava fazendo de tudo para evitar que a CPI saísse, né? Para matar a CPI na casca. Tudo ficou assim muito mais claro com a denúncia dos irmãos Miranda. Lembra quando eles trouxeram a público a história da Covaxin superfaturada? Um esquema do qual o Bolsonaro foi avisado, mas que ele preferiu deixar rolar, escolheu não fazer nada, né? Aliás, o presidente nunca se deu ao trabalho de explicar isso aí, hein? Senhor presidente, chefe desta grande nação brasileira, na qual Vossa Excelência, como presidente, tem várias pessoas que torcem pelo seu governo, como eu torço para que o Brasil dê certo. Por favor, presidente, diga pra gente que o deputado Luiz Miranda é um mentiroso. Diga à nação brasileira que o deputado Luiz Miranda está mentindo. Que seu líder na Câmara é um homem honesto. Até que demorou, mas a responsabilidade do Bolsonaro foi ficando mais clara. Nesse caso aí, da vacina superfaturada, ele prevaricou. Crime de responsabilidade, como explica aí a Elisiane Gama, para o Congresso em Foco. Havia claramente um conluio dentro do Ministério da Saúde, ele informa o presidente da República prevarica, porque não toma nenhuma atitude, não encaminha para a Polícia Federal, não pede a abertura de nenhum processo administrativo, fica por isso mesmo. Então isso também é crime de responsabilidade, né? E não é só isso não, com a CPI a gente também conseguiu concluir, para além de qualquer dúvida, que a população do Amazonas foi usada como cobaia, não tem outro jeito de dizer isso, foi usada como cobaia num experimento hediondo, macabro, cruel, que apostava na imunidade de rebanho por contágio, crime contra a humanidade. E uma outra situação que é o caso aí de crime contra a humanidade, porque pega o estado do Amazonas, você teve lá o quê? Uma implantação clara lá da imunidade de rebanho. Uma população que chegou a ter apenas no estado mais de 200 mortes em apenas um dia, a população clama, por exemplo, por oxigênio. Ao invés de vir oxigênio, veio 120 mil comprimidos de cloroquina. Então, assim, o que nós tivemos no estado da Amazônia? A implantação de uma imunidade de rebanho. Isso é crime contra a humanidade, isso é crime grave, né? O que começa no Senado com a CPI, vai para a Procuradoria-Geral da República, para a Câmara dos Deputados, como seria o normal, mas também para o Tribunal Penal Internacional em Haia. É isso aí, a CPI pode muito bem terminar com uma excursão dos senadores à Haia. Essa informação já circulava faz tempo aí nos bastidores. Os senadores do G7 já discutem como eles podem levar para a Corte Internacional, para o Tribunal Penal de Haia,
Tribunal Penal Internacional é o nome formal dele, ele é muito conhecido como Corte de Haia, Tribunal de Haia. O relatório final da CPI, isso vai ser feito, foi por isso, inclusive, que a CPI convocou uma série de juristas. Essa coisa aí dos juristas que ela mencionou, isso aí é bem importante. Eles foram convocados pela CPI para fazer um estudo de tudo aquilo que a CPI apurou. Aí com esse estudo, tenta-se descobrir em quais crimes o Bolsonaro pode ser enquadrado com mais facilidade. Esse grupo de juristas é liderado, atenção, pelo Miguel Reale. É, o cara que foi parceiro da Janaína Pascoal, tá ligado? Janaína Pascoal. O Brasil não é a República da Cobra! É, tudo isso em 2016. Se nós formos olhar impeachments anteriores, este é de uma gravidade, o crime de responsabilidade exponencialmente, porque colocou em risco um número indeterminado de brasileiros, uma mais absoluta indiferença, frieza, sempre na expectativa de salvar a economia para poder garantir processo eleitoral futuro satisfatório. Este o quadro que nós conseguimos constatar, agradecendo e dizendo que quero cumprimentar os meus colegas de comissão pelo trabalho realizado. A terra plana, senhores, ela não gira, ela capota. Seja como for, a análise técnica acaba de ficar pronta. Ouça aí a TV Senado contando pra gente do que o Bolsonaro pode ser chamado a partir de agora, hein? De charlatão a estelionatário, passando por termos piores. Pelo documento, o presidente da República poderia ser incriminado pelos seguintes delitos: crime de responsabilidade, epidemia, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, prevaricação e crime contra a humanidade. Em relação à negociação e compra das vacinas, o documento indica que há prática de estelionato e falsidade como meio-crime, crime de advocacia administrativa e corrupção passiva. Na reunião em que conheceram o parecer técnico aí da equipe do Miguel Reale, os senadores começaram a cogitar uma mudança nos dispositivos legais do impeachment. Tá tão difícil, mas tão difícil de encaminhar o impeachment via Câmara dos Deputados que os caras estão cogitando mudar a lei. Tamanho absurdo. Há uma lei da década de 50, essa lei do impedimento, do impeachment, que teve alguns de seus artigos revogados pela própria Constituição de 88. Talvez nós tenhamos diante de nós uma oportunidade para fazer uma sensata e criteriosa revisão dessa lei do impeachment, do ponto de vista da própria atualização, né, e do ponto de vista de alguns encaminhamentos que, como não ficam claros, né, permitem condições para fortalecer a omissão, como o que vemos agora na Câmara dos Deputados, que já acumula na pauta muitos pedidos de impeachment, né, e não tem sequer um despacho do presidente da Câmara dos Deputados. Talvez essa comissão parlamentar de inquérito crie também uma circunstância favorável à revisão e à definição de alguns critérios. Pois é, o caminho regular para o impeachment está bloqueado, mas o Tribunal Penal Internacional continua lá. Resta saber como é que o TPI vai lidar com o Bolsonaro. Olha só, incentivo não falta. Em agosto, o Tribunal Penal Internacional recebeu a terceira denúncia contra Bolsonaro, essa por genocídio dos povos indígenas. Então, se não aparecer mais nenhuma até lá, a que a CPI vai levar vai ser a quarta. É claro que essa deve vir bem embasada, deve vir bem respaldada, mas será tratada da mesmíssima forma que todas as outras. Teria que ser enviada essa representação, no caso, vamos dizer, pelos senhores e senhoras membros da CPI, e essa representação seria tratada como uma representação enviada por particulares, não pelo governo. O Poder Legislativo ele não tem essa legitimidade processual internacional. Resta compreender agora como é que funciona o Tribunal Penal Internacional e o que acontece com as denúncias contra Bolsonaro que essa corte decidir analisar. A gente tem um vídeo só sobre isso aqui no canal e você pode ver se você quiser. Por enquanto, o melhor que a gente pode fazer é sonhar.
E para terminar, fique aí com o exercício de imaginação dos nossos amigos do Medo e Delírio em Brasília. 21h30 no Brasil. 2h30 da manhã em Haia, na Holanda, onde nesse exato momento será dado o veredito do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pelo Tribunal Penal Internacional. E, portanto, declara que, pelos motivos resumidos durante essa audiência e tendo considerado todos os fatos, provas e argumentos das partes, além do estatuto e das regras, baseado também nos achados legais e factuais, detalhado no julgamento escrito, a Câmara declara Jair Messias Bolsonaro culpado das seguintes acusações. Acusação número 1, genocídio. Acusação número 2, extermínio, um crime contra a humanidade. Ao determinar a sentença adequada a ser imposta, a Câmara considerou a gravidade dos crimes dos quais o senhor Bolsonaro foi considerado culpado. Os crimes são equivalentes aos mais hediondos conhecidos pela humanidade. Pelo cometimento desses crimes, a Câmara sentenciou o senhor Bolsonaro a 40 anos de prisão. Isso conclui a leitura do julgamento. Sessão encerrada. Que esse dia chegue logo. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.